Olha, o Romeu Zema esses dias criou polêmica ao falar sobre trabalho infantil e foi duramente criticado aí por aliados do presidente Lula. Mas isso é só, eu queria só, antes de passar para você, dizer que isso é só uma pincelada das declarações fortes, né, que o Zema vem fazendo nos últimos dias. Jefferson, o que é que você pensa disso? Muito bem-vindo a mais um Política em Off. Israel, mais uma do Zema, né? Vamos pensar que nas últimas 2, 3 semanas, se a gente for voltar aí, o Zema tem dominado os debates. Ele está conseguindo trazer os holofotes para ele, né? Vamos conversar melhor sobre se são holofotes bons ou ruins, mas fato é que ele está furando bolhas, chamando atenção para si. Antes da gente discutir isso, vamos fazer aquele nosso reforço para quem está nos assistindo, se inscrever no canal, deixar comentário, deixar o like, ativar as notificações, mas muito importante, se inscreve no canal, que já é um bom passo para ajudar aqui o nosso trabalho, né? Demais, demais. Você falou uma coisa interessante, viu? O Zema está conseguindo aí atrair os holofotes para ele. Eu tô lembrando agora do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que fez muito isso durante a campanha, né? De sempre estar polemizando para ter aí um controle da pauta na mídia, chamando a atenção sempre para ele, e dia após dia a pauta era Donald Trump. Será que é a mesma coisa, Jefferson? Os assuntos, né? Ele ditava a pauta. E o Israel, vamos pensar que o Zema está entrando sem medo, ou como você colocou, sem filtros, em temas que são polêmicos, em temas que normalmente candidatos, né, finge que não é com eles, não gosta de conversar tanto. E o Zema não, ele está mergulhando. Ele estabeleceu o STF como um inimigo em comum, com a série de vídeos dos intocáveis ali. Com isso... Não, que é um ponto aí, você falou aí, o inimigo em comum. Já é uma tática de eleitoral, né? Você determinar ali um inimigo em comum com o eleitor. Você vai reunir pessoas em comum. Então, assim... quem está insatisfeito com o STF, o Zema se posiciona, olha, mas eu tô aqui, ó, a farra, os intocáveis, não sei o quê. Fez aqueles vídeos, Gilmar Mendes mordeu a isca. Isso. Ele mordeu a isca porque foi lá, fez declaração, polemizou. Aí o Gilmar ajudou a escalonar, porque veio falar mal do sotaque, do Zema. Fim de história, Zema ganhou com isso. Ganhou o quê? Ganhou projeção, visibilidade, furou um pouquinho a bolha. Sim. Então, vai se converter em voto? Não sabemos. Hoje a nossa análise está em posicionamento de marketing, posicionamento eleitoral. Nesse ponto, Zema, para usar um termo da esquerda, lacrou. Sim, exatamente. Se você é contra, se você quer mudanças no STF, eu sou o candidato que vai resolver. Basicamente, a mensagem subliminar. Beleza. Corta, então, para o dia do trabalho, que Zema dá essa declaração, né? Você vai colocar já para a gente ver o trecho da entrevista. Mas, basicamente, ele vai falar que ele começou a trabalhar com 14 anos e que a esquerda, outro inimigo em comum, a esquerda e o PT, colocaram na cabeça que criança não pode trabalhar, que estão dificultando o acesso da criança ou do adolescente, né, de 14 anos para cima ao mercado de trabalho. E aí começa-se a construção do Zema antipetista. Exatamente. Vamos ver esse vídeo? Vamos pegar o raciocínio dele, porque tem muita mensagem que a gente consegue tirar aí e interpretar dessa fala dele. Vamos lá. Eu trabalho desde que eu aprendi a contar.
Hoje eu não sei, mas quando eu era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Assim que eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar tirei. Aos 14 também. Você também começou aos 14. Uma agência de publicidade. E, infelizmente, no Brasil se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário, mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela, igual eu falei. Eu acompanhava meu pai o dia todo, contava parafuso, porca, e ajudava ele, embrulhava em jornal. Na época era jornal, o papel de embrulho. Então, hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável, mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Então, ele traz ali uma referência da cultura norte-americana, né, para trazer esse recorte de como os mais jovens trabalham por lá, sejam crianças ou adolescentes, enfim. Mas ele também, Jefferson, traz aí, tem uma questão aí também de memória afetiva, né? Ele fala lá dos tempos que trabalhou com o pai dele, e assim ele conversa com um público específico que pode votar nessa eleição, não é isso? Pois é, aí que tá. Eu não acredito, salvo se a gente tem situações muito bizarras. Tirando isso, eu não acredito em coincidências, em acasos ou em falas aleatórias por parte de determinados políticos. Essa fala do Zema não foi, na minha interpretação, um erro, nem um equívoco. Essa fala do Zema foi uma fala que tinha um objetivo muito claro: falar com determinada parcela do eleitorado. Produzir recorte para a rede, um recorte disso aí que vai ser entregue via WhatsApp, via impulsionamento para determinada faixa etária, para determinada característica de eleitores. Basicamente é isso. Eu acho que fugindo aqui de discussão ideológica, de discussão de justiça, de saúde, do que for. Do ponto de vista da estratégia, o que o Zema fez foi acenei para um público, como ele está fazendo. Cada hora ele está acenando para uma parcela. O Zema atinge com essa fala uma parcela da população brasileira mais idosa, que teve a mesma experiência de vida que ele, talvez até mais puxado, porque o Zema é novo. Uma parcela da população, que eu posso dizer, o meu pai, Sim. que começou a trabalhar cedo. Culturalmente, fazia parte da sociedade lá nos anos 40 dele, era isso. Era normal. Então, o Zema está conversando com essa parcela da população, que tem essa memória lá de trás. Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a ganhar o meu ou ajudar em casa cedo. É um raciocínio que faz sentido para esse grupo. Sim. E vou trazer o segundo raciocínio, que em diversas regiões do Brasil, colocando aqui Minas Gerais, você tem muitas cidades do interior, cidades pequenas, em que os filhos, adolescentes, crianças, trabalham junto com os pais em fazenda, em lavoura, ajudam ali desde cedo, já estão sendo preparados para suceder ali. De novo, Zema está conversando com essa parcela da população. E é como então, você... Só concluindo, do ponto de vista da mensagem, estava ali bem embrulhada, com um destinatário bem pensado. E como você falou, não tem... É muito difícil a gente pensar em coincidência, até porque 2 dias depois dessa fala do Zema, né, saiu um levantamento, né, que mostra que o público idoso ele vai ser recorde nessa eleição. Então a gente vai ter um público idoso na eleição recorde,
com uma queda aí na população jovem que vai às urnas. Dá uma olhada nesse gráfico que está na tela, que mostra aqui, ó, que lá embaixo, né? O público de 60 a 69 anos, ele saiu de 2010 de 8,4% para 12,6% nessa eleição agora. E o público de 70 anos ou mais, ele saiu de 6,9% em 2010 para 2026, 10,6%. Praticamente dobrou aí, né? Então a gente tem aí um eleitorado de 22%, 23%, né? Que representam 60 anos mais nessa eleição. Então, a gente tem um grupo muito maior de idosos do que a gente tinha nas eleições anteriores, e vê um Zema conversando diretamente na linguagem que essa população entende. Lógico, existem aí as outras gerações aí envolvidas, mas quando a gente fala que um quarto dos votantes tem mais de 60 anos, quase um quarto, né? A gente fala de uma parcela muito, muito grande do eleitorado que vai às urnas nesse ano. E aí, Jefferson, é importante a gente pontuar que, como a gente começou falando, né? O Zema, ele começa a atrair holofotes para ele. A gente lembra que o Zema nas pesquisas estava ali na casa de 3%, não saía muito disso, e via no campo da direita o Flávio se consolidar como o candidato da direita. A gente sabe que o eleitor do Lula é o eleitor que vai concordar, por exemplo, com o Boulos, que desceu a lenha no Zema, e de toda forma nunca viria para o Zema. Agora, o eleitor do Flávio, aquele que não é bolsonarista, com certeza já está olhando para o Zema de uma outra forma. Pode não ter, lógico, não vai mudar o voto assim do dia para a noite. Mas que Zema começa a chamar a atenção de uma direita menos radical, isso é certo. Inimigo em comum, STF. Inimigo em comum, esquerda. Né? Traz aí essas memórias afetivas que falam muito de família, né? A valorização aí do trabalho. Trabalho, exatamente. Então tudo isso conversa muito com o público conservador, né? E principalmente com aquele que não é bolsonarista, aquele que não é de radical. Diria para você, Israel, só que em alguns casos o Zema conversa mais com o bolsonarista do que o Flávio nesse momento. Sim. Se a gente o Flávio está num movimento meio... O Flávio está tentando ir para o centro. Flavinho, paz e amor, Zema, né? Exatamente. A gente está vendo o Flávio sair que a gente coloca o Flávio seria uma extrema direita. O Flávio se movimentando para ir para um centro, uma centro-direita. E o Zema de centro-direita, ele está flertando também com a extrema-direita. Lembra daquela história, para fechar o STF, um sargento e um cabo, O Zema está flertando com esse público, falando assim, eu fecho com... Então, assim, estratégias para conversar com públicos. E vamos ver as pesquisas aí, mas um ponto é claro, a Zema não está numa zona de conforto e ele está indo atrás. Quantos episódios nossos aqui de programa foram dedicados a falar sobre Romeu Zema? Isso. E aí, para quem está nos assistindo, não é porque a gente tem preferência pelo Zema com relação aos outros. É porque o Zema é quem está fazendo os maiores movimentos e chamando mais atenção. E aí Israel acaba de colocar, Zema está, de certo aspecto, pautando assuntos de rede social. Pelo menos aí eu vou te chutar umas 3 semanas. Sim. Zema está sendo o cara que está pautando determinados assuntos.
Sim, a gente falava aqui sobre o Lula no off do Política em Off, antes de entrar, a gente falava sobre o Lula, o quanto a gente sente o Lula apagado em repercutir o seu próprio governo, o próprio Desenrola 2 que foi lançado. Lula fez um discurso muito xoxo, vamos dizer assim, como a gente fala aqui no Nordeste. O Flávio, ele faz esse movimento que você falou, tá indo para o centro, e a gente vê o Flávio até após a rejeição do Messias lá no Senado, o Flávio muito brando nas palavras, né? Muito tranquilão. Um discurso exemplar. Exato. Então, assim, enquanto isso, o Zema tá peitando o STF, né? Enquanto isso, o Zema coloca e desafia todo mundo com os intocáveis dele. O Zema dá declarações como essa que fazem a esquerda ficar de cabelo em pé, e aí todo mundo corre para criticar o Zema. Dando, né, mais ibope ainda. Dando mais ibope. Então, além do Zema fazer, o Zema tem essa rebordosa, teve lá do ministro, do ministro Gilmar, né? Teve agora do Boulos e de grande parte da esquerda. Então, assim, ele consegue, dia após dia, tá rendendo. Por isso que quando a gente vai escolher uma pauta aqui, que a gente abre o noticiário político, sempre tá lá a Zema. E aí, pra gente escolher um tema de vídeo, por mais que a gente tenha a intenção de fazer essa diversificação, mas o Zema, de fato, ele tá dando uma de Donald Trump agora. Ele tá pautando aí o debate. Eu convido o nosso espectador a fazer um exercício de memória curto, não precisa ser muito distante, não, mas porque é um exercício que eu tô fazendo enquanto a gente... Depois que o Ronaldo Caiado é anunciado pelo PSD, Caiado vai ser o nosso candidato à presidência e tudo. Depois disso, Caiado, para mim, desapareceu. Eu nunca mais ouvi falar em Ronaldo Caiado. Sumiu. O Kassab então, convido, né, o nosso espectador a fazer... Você tem memória recente? O Zema está fazendo o efeito contrário. De novo, vai dar certo? Não sabemos. O que a gente sabe é dados de monitoramento que o Zema disparou em ganhar seguidores nas redes sociais graças a Gilmar Mendes. Guilherme Boulos, eu não tenho a menor dúvida, é outro excelente cabo eleitoral que está ajudando o Zema a romper fronteiras e chegar a outras pessoas com os ataques deles. Então, assim, o Zema está se utilizando disso. Vai dar resultado para ele em termos de voto? Não sabemos ainda, precisamos aguardar pesquisas e tudo. Porém, considero, até olhando para campanhas, eleições anteriores, o Zema é o primeiro pré-candidato que eu vejo que não está no pelotão lá de cima da polarização, mas que não se abalou, está correndo atrás e fazendo, tentando se movimentar. Bem ou mal, méritos dele. Total. Você falou aí do Guilherme Boulos. Vamos dar uma olhada na resposta que o Zema deu para a crítica do Boulos em relação a essa questão aí do trabalho infantil, né? Aqui a rede social do Zema, ele fala o seguinte, ó, o Boulos publicou, né, tweetou, que defender o trabalho infantil é um ato de covardia. O cidadão que faz isso no Dia do Trabalhador vai além, dá sérios sinais de ser um psicopata. O nome dele é Romeu Zema. Isso aí foi o que o Boulos respondeu em relação àquele vídeo que a gente viu há pouco tempo aqui nesse programa. E aí o Zema, ele não alivia, tá? O Zema sustenta a narrativa dele e diz o seguinte: Boulos, para você, caminho bom para as nossas crianças é ser recrutado pelo Comando Vermelho? Eu trabalhei desde pequeno acompanhando meu pai, com ele aprendi a ter disciplina e a me esforçar para vencer. A sua receita fracassada e da esquerda é depender de governo e viver encostado nos outros.
Defendo que a partir dos 14, jovens possam sim trabalhar, além de estudar. Isso é permitido no Brasil só na teoria. Na prática é muito difícil acontecer, sobra burocracia e dificuldade. Comigo, isso acaba. 61 mil curtidas ali. Tá. Eu ainda não tive a oportunidade só de passar e dar uma olhada nos comentários para ver como é que está o engajamento ali. Ainda vou fazer isso. Mas... Vamos ver agora. Vamos ver agora. Mas é o tipo de embate que faz bem para um candidato como o Zema, que está precisando crescer em regiões do Brasil. Receber uma crítica de Boulos é o maior elogio que alguém pode... Guilherme Boulos não... Bom, é isso. Você vê que Romeu Zema acertou o público, né? Você vê que ele sabe o que está fazendo. Os comentários aqui não deixam mentir, né? A gente tem visto o apoio ao Zema desse público que ele conversa, né? Que ele quer conversar. Então, ele acerta o público, Jefferson. Certo. Acerta o inimigo, porque sabe que todos que criticam, nenhum deles, Zema tá interessado em virar voto, porque não vão virar, né? Exatamente. Zema sabe disso. E assim, Zema só tem a tirar bons frutos dessa incursão dele, vamos dizer assim, nesse mundo mais polemizado, né? No mundo mais polêmico. Eu vou trazer um ponto para você. O gráfico que você colocou ali do aumento do eleitorado na terceira idade, eleitorado mais velho no Brasil. Nós temos outros dados aí, não tem pesquisa para colocar, mas o jovem no Brasil hoje, ele está com inclinações mais à direita. A gente sempre teve o jovem associado à esquerda. Isso. Universitário, a juventude brasileira é alguém que levanta a bandeira e defende estar sempre junto com a esquerda. Isso está virando, nós já estamos tendo, as pesquisas já estão captando essa virada. Estive no evento do Novo, lançamento de pré-candidatura a governo do Distrito Federal, candidato o Kiko Caputo, pelo Novo do DF, que o Zema teve participação deles. Mas o que eu quero destacar desse evento aqui é a quantidade de jovens que estavam ali não só pelo evento em si, estavam ali porque fazem parte da juventude do Partido Novo. Como nós temos a missão do Renan Santos, que também tem um grande trabalho com a juventude. Então, você mira na questão afetiva de quem já passou por isso, de quem tem pais que passaram por isso, parte 1 do discurso do Zema. Parte 2, você mira numa juventude que está vindo aí, às vezes que vai votar pela primeira vez esse ano, sim, e numa juventude que comunga dos ideais dele do quê? Trabalho. Valorização do trabalho. Do ponto de vista da estratégia de discurso, é muito interessante. E eu quero ver o que nós vamos ter de dados, se pesquisas futuras vão refletir algo sobre isso. Mas é muito interessante a forma como o Zema está lidando na construção do seu posicionamento nessa pré-campanha. Não, interessante demais. Eu estou lembrando agora de um livro que eu li, que se chama Ganhar de Lavada, que é um livro que conta um pouco da primeira vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, e ele fala justamente dessa manipulação, vamos dizer assim, da mídia, né? De estar sempre dominando a pauta, sempre presente, né? E fazendo sempre ser lembrado pela mente do eleitor. Mas, além disso, ele fala sobre a técnica que o Trump usava de ser exagerado mesmo, de sempre trazer à tona
propostas e visões exageradas de mundo. Chama atenção, né? Exatamente, para chamar atenção. Não necessariamente Trump iria cumprir aquilo que foi prometido, aquilo que foi dito, e é o que a gente vê hoje nesse segundo mandato, inclusive, dele também, né? Mas ele chama atenção pela intensidade, pelas palavras, pela polêmica, pelo choque mesmo, né, do que é dito. E a gente vê o Zema fazendo muito isso. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito interessante. É bom a gente, quando sair as próximas rodadas de pesquisa, Jefferson, a gente tentar estratificar isso por faixa etária, né? Pegar o que vai sair aí. Como é que essa jogada do Zema, como é que essa estratégia vai ter de rebatimento nessas faixas etárias. Eu acho que é um ponto bem interessante para a gente estar analisando, para a gente tá trazendo como é que essa conversação do Romeu Zema se está dando certo ou não para cada uma dessas faixas etárias, seja mais idoso, seja mais jovem. Você colocou, acho que quando eu preciso chegar a algum lugar e o Zema estava lá embaixo nas pesquisas, chamar a atenção. Uhum. Então você deu um caminho estratégico aí que me parece que de fato é o que ele está fazendo. A gente lá atrás colocava muito Caiado, que a gente falou assim, bom, Caiado, o principal adversário do Caiado é o Flávio. O Caiado precisa desconstruir e bater no Flávio para se mostrar viável. Não estamos vendo o Caiado fazer isso, mas estamos vendo o Zema não está batendo no Flávio, mas o Zema está batendo em inimigos em comum do eleitor do Flávio. Uhum. Então, vamos ver como é que vai se dar esse desenho. Mas me parece que a estratégia é chamar a atenção através de temas que vão mobilizar a imprensa, que vão mobilizar as redes, e com isso chamar a atenção dos eleitores do Flávio para mostrar, olha, peraí, o eleitor, o presidente que vocês querem sou eu e não ele. Sim. Sem entrar no embate direto, pelo menos agora, nesse momento. São estratégias. Para quem está nos assistindo até esse momento aqui, isso são estratégias. E é interessante de assistir, é interessante de ver. Não, demais, demais. Eu já peço para você que está nos assistindo que deixa aqui a tua opinião, tá? O que é que você acha dessa estratégia do Zema de estar sempre pautando o debate na rede social, tá sempre pautando a mídia, pautando até as críticas dos opositores. O Zema parece que está conseguindo tomar conta aí desse debate popular, desse período de pré-campanha. Deixa aqui tua opinião, que a gente quer saber o que é que você pensa. Jefferson, a gente fica de olho, né? Vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas. Já peço que você o Zema vai trazer pra gente ainda. Vamos ver o que é que o Zema apronta aí nesses próximos dias. E para você, eu peço que você deixe aqui também a sua curtida, tá? E se você não se inscreveu, se inscreva, que é muito importante. Ative as notificações, que isso vai ajudar demais o projeto da gente. Vamos lá, né, Jefferson? Vamos aguardar aí esses próximos dias e a gente traz aí no Politics in Off as movimentações que acontecerem com o Romeu Zema e com os outros presidenciáveis. Vamos seguindo. Vamos Valeu lá, e até a próxima. Valeu.